O Espírito ensina e faz lembrar da verdade. Esse é o tema da leitura diária de hoje, quarta-feira, 18 de fevereiro de 2026. Quem vos fala é o pastor Valdir dos Anjos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Desejo que te vá tudo bem. Ouve esta palavra, alimenta a sua alma, fortalece o teu espírito. Deus te abençoe. É muito importante que você ouve esta palavra e compartilhe, deixa seu like, se inscreva em nossos canais, Pastor Valdir dos Anjos. Enquanto você vai ouvindo, compartilhando, sendo abençoado, seja curado também, porque esta palavra é viva, esta palavra é eficaz. Seja curado, seja tocado, seja abençoado, seja um canal de bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Deus Espírito Santo, esse é o tema da lição que nós estamos estudando esta semana. Portanto, o texto que estaremos meditando encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 14, versículo 26, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Nosso texto de apoio se encontra em João capítulo 16, versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Portanto, nós vemos que o contexto de João revela Jesus preparando os discípulos para a sua partida. Seus corações estavam turbados. O mestre fala de cruz, perseguição e despedida. Porém, no meio da angústia, ele entrega uma promessa gloriosa: o Consolador virá. Jesus não deixaria a igreja órfã. O Espírito Santo seria enviado pelo Pai, em nome do Filho, para permanecer com os discípulos. Vejamos onde a presença física de Cristo cessou, a presença do Espírito começou a habitar permanentemente na igreja. Oh, aleluia! O Espírito Santo não é força impessoal. Ele é pessoa divina, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, coigual ao Pai e ao Filho, como está em Mateus capítulo 28, 19. Ele ensina, guia, fala, intercede, ama, se entristece e envia. Se o próprio Jesus prometeu o Espírito como mestre permanente da igreja, como podemos tentar viver e liderar sem depender totalmente dele? Vejamos a exegese e hermenêutica de João 14, 26. Mas aquele Consolador, a palavra Consolador é paracletos, significa ajudador, advogado, intercessor. Não é uma energia, é alguém que caminha ao lado. Jesus usa o pronome masculino, ele, de João 16, 13, demonstrando personalidade. Ele fala em Apocalipse 2, 29, se entristece. Em carta aos Efésios, capítulo 4, 30, possui vontade. 1 de Paulo aos Coríntios 12, 11, intercede. Romanos 8, 26, chama e envia. Atos 13, 1 ao 4, líderes, pastores, obreiros, homens e mulheres da atualidade, não estamos sozinhos na batalha espiritual. O Espírito Santo é nosso fiel companheiro. Oh, aleluia! Que o Pai enviará em meu nome. Aqui vemos a harmonia trinitária.
O Espírito procede do Pai e do Filho, verdade definida historicamente no debate de Filioque. A Igreja afirmou biblicamente que o Espírito procede do Pai e do Filho, sendo adorado e glorificado juntamente com eles. Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E isso confirma sua plena divindade. Ele possui atributos exclusivos da divindade. Romanos 8:19, Romanos 15:19, onipotência. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, 10 e 11, onisciência. Salmos 139, 7 ao 10, onipresença. Hebreus 9:14, Gênesis 1:2, eternidade. Ele não começou no Pentecoste, ele já estava na criação. Reconhecer sua divindade fortalece nossa fé. Não seguimos uma influência, seguimos o Deus Espírito Santo. Vejamos, esse vos ensinará todas as coisas. O ensino do Espírito não é mera informação intelectual, é iluminação espiritual. Ele guia em toda a verdade. João 16:13 revela. 1 de Paulo aos Coríntios 2:10 convence do pecado. João 16:8 adestra para a batalha espiritual, prepara a noiva para o encontro com Cristo. Apocalipse 22:17, ele ensina, trazendo compreensão da palavra e aplicação prática. Quantos conflitos seriam evitados se ouvíssemos mais o Espírito Santo? Quantas decisões ministeriais seriam mais sábias se consultássemos o Mestre interior? E vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito traz à memória a palavra nos momentos certos. Na tentação, ele lembra da Escritura. Na aflição, ele traz as promessas. Na pregação, ele vivifica o texto, ele orienta decisões. O Espírito não traz novidade fora da palavra, ele glorifica Cristo. O Espírito nunca contradiz a palavra, ele a ilumina, aplica e confirma no coração do crente. Vejamos na visão da carta aos Hebreus. Hebreus apresenta o Espírito como Deus eterno e atuante. No versículo 14 do capítulo 9, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências. Aqui está, aqui ele é chamado Espírito eterno. Hebreus também alerta: hoje, se ouvirdes sua voz, não endureçais os vossos corações. Hebreus 3, 7, 8. Quem fala o Espírito, na visão de Hebreus, rejeitar a voz do Espírito é endurecer o coração. Ele é o agente da santificação e da perseverança. A igreja da atualidade precisa ouvir novamente a voz do Espírito para não retroceder, mas perseverar até o fim. Vejamos, a igreja atual, o Pentecostes, marcou uma nova etapa. O habitar na igreja, melhor, o Espírito Santo passou a habitar na igreja. Todo o trabalho eficaz da igreja
é realizado no poder do Espírito Santo. A incredulidade pode atacá-la, mas não pode derrotá-la. A igreja é indestrutível, porque é habitada pelo Espírito de Deus. Ele continua convencendo o mundo, como está em João 16, 7 ao 11, guiando a igreja, distribuindo dons, produzindo frutos, como está em Gálatas 5, 22. Portanto, também o Espírito Santo está preparando a noiva. Líderes e pastores, não ministrem apenas com técnicas, ministrem na dependência do Espírito Santo. Obreiros, antes de agir, ouçam a direção do Consolador. Homens e mulheres em todos os lugares, vejam bem, em um mundo de vozes confusa, o Espírito continua guiando em toda a verdade. Ele ensina na leitura bíblica, ele lembra na hora da decisão, ele convence do erro, ele consola na dor, ele fortalece na missão. Jesus não prometeu a ausência de lutas, mas prometeu presença do Consolador. Aleluia! O Espírito Santo é plenamente Deus, possui mente, vontade, emoções. Ele é o Senhor que dá a vida. Vejamos, seu Espírito Santo habita em nós, porque ainda insistimos em viver como se estivéssemos sozinhos. Ele ensina, ele faz lembrar, ele guia, ele santifica. Portanto, uma igreja que não escuta o Espírito nunca perde o rumo. Melhor, uma igreja que escuta, veja bem, uma igreja que escuta o Espírito nunca perde o rumo da verdade. Que nesta semana, ao meditarmos sobre o Deus Espírito Santo, possamos evidenciar sua plena divindade, reconhecer seus atributos e viver em total dependência de sua ação. Que líderes sejam cheios do Espírito Santo, que obreiros sejam sensíveis, que a igreja seja despertada e que possamos declarar com o coração, com convicção: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, o Deus que ensina, lembra e conduz sua igreja até o fim. Amém.